nós não podemos perder essa oportunidade. Abra sua Bíblia em Lucas 8. Nós vamos ler a partir do 4. Lucas 8, a partir do 4. Diz assim a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Coloque a mão nos seus ouvidos. Senhor, eu preciso que os meus ouvidos, nesta noite, sejam tocados pelo Senhor, para que eu possa entender o que o Senhor quer comigo. Amém. Amém. O Senhor tem algo com cada um de nós. Então, os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos, eles precisam estar abertos espiritualmente para que nós venhamos entender a palavra. Amém? O Senhor começou aqui a falar por parábola, né? Parábola seria hoje um beabá, mas só entendia esse início, esse começo, quem estava ligado espiritualmente nas coisas de Deus. Por isso ele falava em parábolas ali, para trazer o que ele queria. E nessa noite ele fala aqui sobre 4 tipos de terra. E ele compara essa terra com cada um de nós. Então ele seria o semeador e nós seríamos a terra. Quando nós estamos no culto, a pessoa que está aqui cantando ou até mesmo pregando, ela é o semeador. Ela é aquela pessoa que Deus deu a responsabilidade naquela noite de trazer a palavra rema, de trazer a palavra do louvor que vai libertar. Então, a palavra, ela é enviada da sala do trono. Ela é sempre uma palavra de vida, uma palavra boa, uma semente excelente. Quem tem costume de plantar, não vai e pega qualquer semente de milho e semeia. Vai naqueles lugares, compra a semente tratada, a semente apropriada e ali joga na terra. E aquela terra já está preparada para dar grandes espigas com vários grãos. Então a semente, ela vem do trono, ela vem de Deus. Então ela é sempre excelente. O problema está aí, é na terra. A terra é boa ou não? A terra somos nós. A terra é o nosso coração. Então, esse coração tem que estar sempre ligado, porque senão ele vai ser, como ele fala aqui, alguns tipos de solo. Que a semente não vai germinar, ou se vai germinar, ela não vai ter vida. Na primeira semente, ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho. E logo vieram as aves e comeram essa semente. Então, a semente nem alcançou a terra. Os pássaros já vieram e comeram. Se a gente pegar isso para o nosso tempo, nós vamos dizer que o quê? Que o inimigo, ele toma essa semente. Quantas vezes, às vezes estamos aqui ouvindo uma grande palavra, mas se perguntar para nós, quando nós saímos daquela porta, o que foi pregado, qual foi o versículo que foi lido, nós já não
sabemos. Porque muitas das vezes a nossa mente, ela está ligada lá fora. Ela está aqui, presente, somente o corpo. Esse entendimento, esse coração, ele está em outro lugar. Onde nós colocarmos o nosso coração, ali o Senhor vai estar. Então nós precisamos colocar o coração nessa palavra, para que ele venha estar e faça com que ela venha germinar. Ele quer sempre chegar e encontrar lugar. Mas quando o diabo consegue tirar, ele tem uma vitória. E por que ele quer tirar a palavra antes dela chegar no nosso coração? A palavra ela não liberta, a palavra ela não traz vida, a palavra ela não cura. Pela palavra as coisas foram criadas. Quando ele criou céu e terra, mar, pessoas, animais, ele criou através da palavra. Quando ele venceu o inimigo, ele venceu através da palavra. Quando ele foi para os céus, ele falou a palavra. Então, por isso que o inimigo não quer que essa palavra venha entrar nos nossos ouvidos e venha achar lugar no nosso coração, na nossa alma. Por quê? Porque se entrar no ouvido e se achar lugar, ela vai libertar. Por isso nós vemos, às vezes, pessoas com anos de igreja e não são libertas, e não têm alegria, e não têm vida. Por quê? Porque sempre tem as mãos do inimigo roubando essa palavra. Mas ele rouba porque essa palavra não encontrou terra. Porque se ela encontrar um coração preparado, ele não vai ter poder de roubar. Ah, mas eu já fui tão atenta à palavra, eu já absorvi tanto a palavra, mas hoje eu às vezes não consigo. Ah, eu fico preocupada com as coisas lá fora e eu não consigo absorver a palavra. Nós não podemos viver somente do ontem, nós temos que ter algo novo hoje, nós temos que pedir para o Senhor algo novo hoje. Por isso que nós começamos a tocar os nossos ouvidos e pedir a Deus para tomar a nossa audição e fazer com que nós venhamos entender a palavra. Essa palavra, ela não pode ser passageira. Essa palavra que nós temos ouvido de crescimento, ela tem que vir e ela tem que permanecer. Por quê? Porque o Senhor, Ele precisa, Ele quer nos libertar. Ele quer trazer vida. Nós cantamos que à beira do poço havia uma mulher. E essa mulher, ela ouviu a palavra e a palavra mudou a vida dela. Mas em compensação nós vemos Judas, que ouviu a palavra por anos. Ele viu o Senhor fazer grandes coisas e ele não foi transformado. E chegou o tempo da igreja ser transformada pela palavra. E a palavra simples. Nós não precisamos de grandes coisas, não. A palavra simples. A palavra de Deus, ela é simples. E ela entra e ela faz mudanças. Então você já tem autoridade, eu tenho autoridade de mandar embora esse inimigo que está roubando o conhecimento, a sabedoria, a palavra da minha vida. Pare de dizer, eu fico tão assim, tão triste quando eu ouço pessoas falando, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu pego e leio e não entendo nada. Nós estamos lendo o livro de João com algumas mulheres, e tem algumas que estão, é tão difícil ler. As palavras, elas têm poder. Comece a profetizar na sua vida, que a sua memória é boa, que você entende, que você tem a revelação do Espírito Santo. Comece a buscar esse Espírito revelador e pare de dar legalidade para o inimigo. Porque quando nós falamos que nós não entendemos, que a nossa cabeça não é boa, que eu esqueço as coisas, eu estou chamando esse inimigo para roubar a palavra. Ele não precisa nem de fazer muitas coisas. Nós mesmos já damos legalidade para ele vir e agir.
Quando o Senhor traz essa parábola, Ele quer chamar a igreja. Ele quer chamar a igreja para viver algo novo. Então você hoje está tendo esse conhecimento e pode mandar embora. Pode mandar embora. Eu decido ser aquele que vai aprender a palavra, que vai ler e vai buscar esse entendimento. A segunda semente, ela caiu entre as pedras. E entre as pedras há pouca terra. Então aquela semente, ela chegou até a germinar, ela chegou até a crescer, ela chegou a dar raiz, mas ela não sobreviveu. Ela não sobreviveu, por quê? Porque sem raiz a planta não sobrevive. Então essa semente, ela é o quê? Vem as adversidades. Essa pessoa logo já, como não tem raiz, ela é levada. A Bíblia não fala daquele que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu na areia? Na areia veio o primeiro vento, a tempestade levou tudo embora. Então é tipo essa palavra que vai e não tem raiz. Então vem e é roubado. Vem as lutas, vem os problemas, porque nós vamos ter. No mundo teremos aflições. Nós vamos ter. Mas quando essas aflições vêm e tem raiz, não tem como arrancar. Mas quando não tem, logo a gente já esquece do que foi pregado na quarta, que a fé é que gera milagres. Nós cremos naquele louvor que a gente cantou, que tudo a gente pode. Nós cremos que se nós buscarmos Ele, nós vamos encontrar. Nós cremos, nós não conseguimos nem trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a Bíblia não fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Mas nós não conseguimos. Por quê? Porque parece que some tudo da mente naquela hora. E é nessa hora que nós temos que nos agarrar na palavra. Quando o diabo ali queria que Jesus transformasse pedra em pão, pulasse daquele lugar, ele foi com a palavra. Com a palavra. Então a palavra, ela tem que estar em nós. Então nós não podemos ser essa semente que cai no terreno pedregoso. O Senhor, Ele tem mãos para te tirar deste lugar se você estiver. Ele tem poder para fazer algo e te tirar daí se você quiser. Quem decide ser uma terra fértil somos nós. Quando nós começamos num determinado lugar com a casa de recuperação, eu lembro que no terreno tinha de tudo, pedaço de cadeira de roda, madeira velha, tinha de tudo. Foi caminhões e caminhões sendo tirados de lá de lixo. Muita coisa. Mas quando nós saímos de lá, a gente tinha uma horta que dava para nossa subsistência e para muitos em volta. Nós tínhamos pé de frutas, nós tínhamos flores, tinha água naquele lugar. Era outro lugar. Era outro lugar. Quem chegava lá antes falava: vocês estão malucos de quererem ficar neste lugar, porque não tem condições. Mas o último que esteve lá pôde olhar um lugar totalmente diferente. Uma terra fértil. Então aqueles entulhos, aqueles materiais que eram sido jogados, e garrafa, e tudo que pensasse estava lá, aquilo ali poderia ser tirado. Alguém se dispôs a olhar para aquele lugar e falar: não, aqui tem jeito. Então o Senhor hoje está te dizendo: tem jeito para você. Tem jeito para você que está aí, independente com a quantidade de pedra que existe, tem jeito. Se for precisar de um caminhão, Ele está aí com o caminhão para te tirar. Se você já teve um ministério, mas hoje você não consegue mais, Ele está aí para te renovar. Se você era aquele evangelista e hoje não sai do lugar, Ele tem mãos para te tirar deste lugar. Ele está chamando os dele para ser os ceifeiros deste tempo.
Os ceifeiros. Por quê? Porque está na hora da colheita e tem poucos os ceifeiros. Mas tem ceifeiros preparados, férteis, tem sementes férteis que estão sentados, que estão amarrados por correntes. Deus tem o novo para nós hoje. Quando eu digo novo, porque é um novo a cada dia. Essa água, ela vem para poder dar vida a essa semente. O novo é a alegria de servir ao Senhor, de estar na presença dEle. Não é saber que a semente vai cair de novo na pedra e não vai ter raiz. Não vai ter. A semente não adianta ser semeada, não vai dar certo. E veio o sol e queimou. Mas o Senhor, Ele garantiu para aquele povo que saiu do Egito a nuvem para tampar o sol. E aquele povo andou durante anos e anos e eles não foram queimados pelo sol. E o mesmo Deus daquele povo é o nosso Deus hoje. O mesmo Deus que protegeu aquele povo é o nosso Deus hoje. Decisão nossa. Eu quero ser uma terra fértil. E a terceira semente, ela caiu no meio dos espinhos. Nasceu, cresceu, mas morreu por causa dos espinhos. Os espinhos aí mostram que nós focamos, muitas das vezes, nas coisas do mundo. Nós estamos aqui hoje preocupados como que vai ser o serviço amanhã, quanto que eu vou ganhar amanhã, onde que eu vou levar aquilo para vender, ou no meu serviço. Nós estamos preocupados com o dinheiro. Não sabemos, não entendemos que o Senhor é o pastor e que nada vai faltar. Sabemos, então nós temos que confiar nele. Mas nós estamos focados nas coisas lá fora. Quais são os espinhos que hoje às vezes nos atrapalham dentro da igreja? O próprio celular. Nós deixamos de trazer a Bíblia e trazemos o celular para a igreja. Não é pecado ler a Bíblia no celular, mas muitas das vezes nós vamos olhar um versículo e nós já aproveitamos e vemos uma mensagem que foi enviada. E aquilo ali rouba a nossa atenção. Rouba o que Deus tem para fazer. Aquele espinho, ele vai matando a semente. Nós estamos aqui e o nosso pensamento está lá fora. Quando eu chegar em casa eu vou tirar aquela roupa que eu pus na máquina. Quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Traga. Meu time está jogando, será que ele ganhou? Será que marcou um gol? Isso são os espinhos. Sede toda hora, indo no banheiro toda hora. Repreenda isso. Às vezes nós ficamos horas e horas na frente da televisão, assistindo uma série e não vamos beber água, não vamos ir no banheiro. Por que durante as 2 horas que nós estamos aqui, nós temos que fazer isso? Por que é só quando nós estamos aqui que o sono vem? Comece a olhar as coisas com os olhos espirituais. Comece a olhar as coisas com esses olhos espirituais. Será que não é o inimigo que está vindo e tentando roubar a semente? Deus tem uma palavra rema, senão você não estaria aqui, nem eu estaria. Se nós estamos aqui hoje, não é por acaso. Nós estamos aqui hoje porque Deus tem algo para as nossas vidas. Então nós não podemos perder. Lá no Salmo 23, ele fala que ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Mas o que nós temos feito com essa mesa? Hoje ele está preparando essa mesa. Nós vamos comer as migalhas ou nós vamos comer o banquete que ele tem preparado? O banquete é a palavra. Essa palavra de hoje, ela tem que sair daqui
pegando fogo dentro de nós. Ela tem que sair daqui e nós vamos remoer ela durante a semana. Porque é uma palavra vinda do coração de Deus. Por isso que ele falava em parábolas. E por isso que nós temos que estar ligados espiritualmente na sala do trono. Para entender qual é o tipo de terra que nós somos hoje. Isso é hoje, neste domingo. Amanhã é outro dia. Amanhã eu posso estar sendo pedra, o terreno sendo pedra. Nós temos que trazer isso. Aí eu vou lembrar, opa, eu tenho que ser a quarta semente. A quarta semente, ela caiu em terra fértil. E ela produziu 30, 60 e 100. Ela caiu em terra fértil. Ela deu a espiga, mas ela não deu aquela espiga mirrada. Ela deu uma espiga graúda. Nós fizemos sexta-feira na casa da pastora um angu de milho. As espigas estavam graúdas. Eu levei até, acho que foi 6 espigas, nem gastaram todas. Porque estavam todas graúdas, os grãos bem gordinhos, bem cheio. Esse é o fruto que o Senhor quer que a gente venha dar. Esse é o fruto da terra boa, aquela terra que ouve a palavra e sai daqui dizendo: eu quero algo novo, eu quero viver com esse Cristo, eu não quero mais somente uma religião, eu quero ser transformado, eu quero largar esse vício, eu quero ir, eu quero falar da palavra. E as pessoas amanhã vão olhar e vão pensar que você está louco. Porque é louco mesmo, que as coisas de Deus para o homem parecem loucura. E você vai só falar dessa palavra. E você vai no sacolão e você vai lembrar, opa, a semente. Qual foi a semente que foi semeada para essa manga, que encheu a minha mão? Qual foi a semente que foi semeada para esse alface grandão aqui, que vai dar para uma semana? E você vai ligar, e você vai estar ligada na sala do trono o tempo todo. Porque essa palavra, ela tem que ser remoída dentro de nós. Lá em Lucas fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então meu coração, ele vai se encher dessa palavra. O Senhor está chamando a nossa atenção para nós sermos essa terra fértil. Ele dá 4 exemplos de semente, de terra, mas Ele não quer que nós venhamos ser a primeira, a segunda ou a terceira. Ele só chama a nossa atenção. Opa, se você está na primeira, vem para a quarta. Se você está na segunda, vem para a quarta. Se você está na terceira, vem para a quarta. Se você está na quarta, permaneça na quarta. Não deixe que alguém do seu lado converse, que puxe aqui. Não. Opa, ligada na sala do trono. Porque só assim a palavra vai entrar. Hoje tem muitas coisas que tiram a nossa atenção. Tem muitas coisas aí fora que estão roubando a nossa atenção. Os mais velhos, quando estudavam o quadro, escrever no quadro era uma maravilha. Qualquer um de nós queria que a professora chamasse para a gente escrever naquele quadro. Hoje, tem escola que nem existe mais o quadro negro para se escrever. Hoje é computador, que o que os meninos estão querendo. Hoje tem um novo. Mas o novo está tirando a palavra. O novo está tirando esse tempo com Deus. O novo está tirando você buscar. Você chega em casa, nossa, foi lido só até o 8. Deixa eu ver a explicação. Deixa eu buscar lá em Marcos para ver o que tem. Deixa eu ver se tem em Mateus. Deixa eu ver o que fala aqui. Eu vou no rodapé da Bíblia. Lá tem uma outra explicação.
Ah, eu vou julgar na internet uma música, uma pregação com esse versículo. Eu vou ver outras opiniões. Então você vai passar a semana remoendo isso aí. Isso é o que Deus quer com a palavra. Ele quer que ela entre e ache o seu coração, o meu coração, com essa terra fértil. Porque senão ela não vai dar. A semente não vai dar. Outro dia a gente estava conversando aqui e nós estávamos falando que às vezes a gente vai fazer o evangelismo 90%, se não for mais. As pessoas lá fora conhecem Bíblia mais do que nós. Os desviados estão aí. Vai fazer um evangelismo com pessoas de rua. Ah, eles já tocaram no louvor, eles já foram pregadores, já foram evangelistas. Eles sabem Bíblia. Mas estão decepcionados com o evangelho. Estão decepcionados com a palavra. Estão decepcionados. Por quê? Porque a palavra ela não caiu em terra fértil. Naquele momento que a pessoa ouviu. Ela só ficou igrejada. Ela só tinha uma religião. Ela só cumpria um protocolo de estar na igreja no domingo 7 horas. Glória a Deus, tomara que acabe 9 horas, acabe mais cedo, porque aí eu não vou pegar trânsito, aí dá para mim assistir isso. Muitas das vezes a gente vem pensando isso. Amanhã eu tenho que trabalhar, tomara que o pastor dessa noite seja breve. E esse breve, ele não está sendo dito para mim ou para outro pastor, não. Ele está sendo dito para o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que tem o controle. E se ele quiser te pegar aqui e te tomar e você sair daqui só meia-noite, nós vamos dar um stop? Não, para que agora chegou a hora de ir embora. A igreja, ela precisa voltar. Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, e eles ficaram cheios, eles transbordaram, mas não foi só para aquele grupinho que estava naquele lugar. O transbordar daquele povo, o encher do Espírito Santo, ele tomou outros. Eles chegaram em casa e tomou a família. Quem você precisa chegar em casa e ver que você recebeu uma palavra rema? E você ter mansidão para falar a hora que precisar. Você ter uma palavra de sabedoria a hora que precisar. Às vezes é você, motorista, quando chega no posto de gasolina, você precisa entregar uma palavra para aquele frentista. Mas aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Ah, no domingo, nem lembro mais, hoje já é terça. Aonde está a palavra? Aonde está a palavra quando você vai levar seu filho na escola, vai na padaria e tem lá uma mãe que está com o olho inchado, está depressiva? Cadê a palavra para você semear? Ela não falou que vai dar 30, 60 e 100? Então, se é 30, você pode semear. Se é 60, opa, pode semear. 100 nem se fala. Ah, eu sou tímida. Ah, eu não gravo o versículo. Não. Quando Jesus foi com o diabo lá com a palavra, ele não falou versículo, não. Ele só falou o que estava escrito. Tira essa timidez. Coloca ousadia. Coloca ousadia. Senhor, me usa. Nós cantamos tantas vezes, né, que é para Ele nos usar, que é para Ele fazer, que Ele tem liberdade. Mas cadê? A hora que nos chama, nós não temos a semente. Nós não temos a semente porque foi semeada, mas não produziu fruto.
E a Bíblia diz que a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e ela vai ser lançada no fogo. Eu preciso dar fruto, você precisa dar fruto. Nós precisamos crescer, ter raiz, mas crescer e o tronco ir fortalecendo, e vir os galhos, e vir novas folhas, e vir flores, e vir fruto. E aí as pessoas vão olhar e vão te perguntar o que está acontecendo com você. Qual maravilhoso é quando olham para a gente sem a gente falar nada, sem a gente estar cantando nada, num ponto de ônibus e a pessoa olha, você é cristão, não é? Mas eu não falei nada, eu não estou lendo Bíblia, eu estou lá esperando o ônibus. Mas o que está no nosso coração, ele resplandece o rosto. Não é a base melhor que você passa, não é o cabelo que você corta, nada. É a palavra que está dentro de nós, que vai dando vida. E a igreja precisa aproveitar o que Deus tem. A igreja precisa sair deste lugarzinho e tomar ruas, tomar bairros, tomar cidades, tomar o estado. A igreja precisa disso. Porque nós não estamos fazendo, mas o inimigo tem levado pessoas para semear semente de erva daninha. Você pode olhar que às vezes na sua família você tem as ervas daninhas, um vício no cigarro, na bebida. Tem lá ervas daninhas, e nós não podemos nos acostumar com essas ervas. Nós temos autoridade para semear, porque Ele nos chamou para ser essa terra fértil. A terra que vai produzir, a terra que vai encher outros corações. Hoje muitas pessoas passam dias e dias sozinhos dentro de casa e não tem ninguém para bater no portão e fazer uma visita. Não tem ninguém para bater no portão e dizer, olha, eu vim aqui trazer uma palavra, eu vim aqui orar por você, eu vim aqui porque Deus mandou. O inimigo tem pegado essas palavras e roubado de nós. Essa semente, quando ela chega nas nossas vidas, o nosso eu, ele morre. O nosso eu, ele morre. Essa semente, quando chega na nossa vida, a tristeza vai embora. Essa semente, quando ela chega na nossa vida, a ansiedade vai embora. Essa semente, quando chega na nossa vida, o mau humor, a raiva, vai embora. Porque o inimigo bate em retirada. Uma pessoa essa semana que eu nem conheço, indicada pelo pessoal lá do Espírito Santo, me procurou ajuda e disse, eu preciso de ajuda, eu tenho fobia social, nem nunca tinha ouvido falar nisso. Nem nunca tinha ouvido falar. Eu não consigo ficar perto de muitas pessoas. Eu quase não vou mais na igreja por causa disso. Eu não consigo ficar perto de multidão. E o que nós temos feito com essas pessoas? Nós temos aceitado, é mais uma síndrome. E se ela não consegue ficar perto, como que a palavra vai chegar? Se ela não consegue vir, você acha que ela consegue ir lá no YouTube, nas redes sociais, assistir uma boa pregação? Não, porque ela está fraca. Ela falou, eu preciso de ajuda. 24 horas eu penso em suicídio. 24 horas eu penso que eu não valho nada, que Deus não me ama, que Ele me abandonou, que eu não vou chegar a lugar nenhum, que eu só dou trabalho.
Cadê 30? Cadê 60? Cadê 100? Cadê as sementes da igreja? Cadê a terra fértil que o Senhor semeou essas sementes? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que nos alertar para esse tempo. Ele vai voltar e nós precisamos ter azeite nessa lamparina. Nós precisamos estar com as nossas mãos preparadas para ir com Ele. Mas as mãos preparadas é quando nós vamos ter os frutos. As mãos preparadas é quando você deixar Deus te usar com a palavra simples. Será que essa mulher no prédio ou na casa, na rua que ela mora, será que ela não tem ninguém lá que Deus semeou uma semente? Será que ela não tem ninguém lá que também foi num culto de domingo? Será que ela não tem ninguém lá que possa ir e forfar aquela terra e acreditar por ela que aquela terra ela pode dar fruto? Será que ela não tem ninguém lá perto dela? Ou nós estamos preocupados em eu já sou uma terra. Será? Senão o Senhor não tinha dado a direção para essa palavra. O Senhor não tinha trago essa parábola. Ele tinha falado só na terra fértil. E ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Quem já viu o pé de uva sabe como que os ramos são. Os ramos são desobedientes para aquele quintal. Eles são obedientes ao tronco, o tronco da vida, e aqueles ramos vão para outra casa. E se a outra casa fizer uma parreira de uva, a outra casa vai ter uva também, mesmo sem plantar. Você puxa o galho para cá, com pouco ele volta para lá. Por quê? Porque galho, ele vai alimentar a casa dele e ele vai alimentar outras casas. Nós não vencemos o Senhor no dar. E isso não é só na área financeira, não, que eu vou ofertar, que eu vou dizimar e Deus vai me dar. Não, isso é em todas as áreas. Se eu semeio na vida de alguém, alguém vai semear na vida da minha família. Como que está a sua terra nessa noite? Como que está a sua terra nessa noite? Suas vontades têm prevalecido? Então a terra não está fértil. Porque nós viemos para fazer a vontade do Senhor. Você tem sido só um bom ouvinte? Não é isso que Deus quer. Quem ouve, vai colocar em prática. Quem ouve, tem anseio de falar. Porque a boca vai falar do que o coração vai estar cheio. Quem ouviu, foi para o coração e vai vir para fora. Quando vier para fora é porque já fez mudança lá dentro. A palavra ela tem um caminho, ela entra no ouvido, entra dentro da gente, muda o que precisa ser mudado e vai sair, ainda vai ter força para mudar a vida do outro. Olha como que Deus é perfeito. Olha como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque se ela entrar aqui e logo ela já sair, nós não temos testemunhos. E aí nós vamos escandalizar. Nós precisamos deixar que ela mude em nós. Porque aí vai sair como testemunho.
E quando você ouvir alguém falando, eu não entendo, eu ouço e não aprendo, você fala, olha, não, você é um terreno fértil. A semente que cai em você, ela vai germinar, devido às suas palavras. Eu estava numa loja comprando uma flor semana passada e a moça veio me atender, não, veio até conversar, porque lá não precisa muito de atender a gente. E ali nós conversando, com pouco eu estava pregando para ela, falando da importância da mesa posta, do carinho dela preparar, dela fazer. Ela, mas meu casamento está assim. Eu sei que eu fiquei ali mais de meia hora, pegando uma flor que eu já sabia qual eu queria, mas eu ganhei 30 minutos com ela. Eu não perdi, eu ganhei 30 minutos com ela. E ela falou comigo, olha, da próxima vez que você vier aqui, você pode me procurar, porque eu vou levar essa flor e eu vou fazer uns porta-guardanapo e eu vou mudar a história da minha casa. Eu vou acreditar que o meu casamento tem jeito. E uma boa desculpa para me voltar na loja, que eu gosto de ir, tá? Bom que eu vou comprar alguma coisa e vou ver. Nós podemos usar, gente, aonde a gente for. Mas se a gente olhar, se eu olhasse naquele momento, eu tinha pressa para vir embora. Alguém tinha me levado, nós tínhamos pressa para vir embora. Eu queria olhar o resto da loja, mesmo que não fosse comprar, eu gosto de ir lá para poder olhar. Eu queria olhar o resto da loja. Então, se eu fosse olhar, cairia nos espinhos. Cairia nos espinhos, porque eu ia focar em outra coisa. Eu ia focar no resto da loja. Ah, tá, não pode fazer assim, tal. Com 5 segundos lá com ela e pronto. Não, mas eu parei meia hora. E eu ganhei meia hora com aquela mulher. E eu acredito que a palavra ela não vai voltar vazia. Porque o Espírito Santo de Deus é que convence. A minha obrigação é deixar que a semente venha e eu lance a semente. Por quê? Porque o pé de manga, ele só pode dar semente de manga. Não tem como dar semente de uva, de abacaxi, do que for. Não, ele vai dar de manga. Então, da minha boca tem que sair semente de vida, semente de restauração, semente de libertação, semente do renovo, porque é essa semente que o Senhor tem semeado na minha vida durante esses 27 anos. Durante esses 27 anos, é essa semente que Ele tem semeado. E essa semente, ela tem trago transformação. Essa semente, ela tem trago o renovo. E quando a terra começa a ficar dura, eu falo, Espírito Santo, vem, fofa essa terra. Espírito Santo, vem, joga água nessa terra. Porque se a palavra nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Então, quem vai nos libertar é a palavra. Então, nós precisamos buscar na palavra. Buscar o entendimento da palavra. Porque até quando o errado vier, nós vamos saber, opa, isso não é de Deus, então não é para a minha vida. Paulo dizia lá em Romanos que não se envergonhava do Evangelho, não se envergonhava da palavra. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar de Deus para alguém? Sim, mas nós precisamos injetar a palavra. Comece a escrever um versículo, colocar na geladeira e passar e ler, porque quem está na sua casa vai passar e ler também. Comece a arrumar uma estratégia para a palavra entrar na sua casa, para a palavra entrar na sua vida. Escutando um pregador uma vez, sabia vários versículos, parece que ele tinha engolido a Bíblia. Quando logo me converti, eu falei, um dia eu quero ser como esse pregador.
Deus falou comigo, mas você tem buscado como Ele tem buscado? Você para ler, para buscar a palavra como Ele tem buscado? Não. Mas como você vai saber então? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos colocar o nosso coração para buscar a palavra. Para buscar o entendimento dessa palavra. Então ali o Senhor falou essa parábola e Ele começou a traduzir essa palavra. Se nós pegarmos aí agora no 9, Ele disse assim, olha, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, se ela cai nessas pedras, nós não conseguimos ser libertos. Se nós não somos libertos, como que nós vamos ser salvos? Nós não temos que morrer e nascer de novo? A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Esses vão nos congressos, vão nos encontros e saem de lá fogo puro. Eu vou fazer isso, eu vou orar agora, eu vou ler, começa o ano, eu vou ler, eu vou tirar meu devocional. Com pouco aquele balão vai esvaziando. E começa de novo o desânimo. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias ficaram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Qual o tipo de terra que você quer ser? Se coloque de pé.